Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Direito e Mercado, um lugar para a gente bater um papo leve, descontraído sobre o mercado imobiliário, dar dicas, insights, discutir mesmo as tendências e as decisões judiciais. Estou aqui com a minha amiga Emanuele Coutrin, mais uma vez. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, sempre bom estar aqui. Hoje é um tema bem interessante que a gente vai trazer para o pessoal sobre a auditoria imobiliária, que é um serviço, assim, eu diria um serviço essencial e carro-chefe nos escritórios de direito imobiliário. Concordo. Né? Eu acho que, assim, é um serviço que às vezes as pessoas negligenciam muito, né? Mas como ele é importante. Sim, não, exatamente, eu fico olhando, é um serviço que muita gente desconsidera, quando a gente oferece para os clientes, além disso, eles criam um certo impasse, não precisa ser feito, eu já vi a matrícula, tá tudo certinho, mas não é bem assim, né? Sim, então hoje a gente vai aqui desvendar os mistérios da auditoria imobiliária, dando dicas mesmo, principalmente para o pessoal do setor imobiliário, que é muito importante para os negócios acontecerem e ter um sucesso, né? E que não traga problema para as pessoas no futuro. Então vai ser bem legal esse bate-papo aqui, mas antes falando da nossa caneca, né? Agora a gente tem uma caneca toda especial com o nosso logo, para quem não Vamos fazer viu um brinde ainda. aqui, né? Pô, sucesso, estamos quase chegando ao 10º episódio. Nossa, Parece que jornada, né? Pois é, não foi... Dá a impressão que a gente não falou quase nada ainda do que a gente tem. Essa foi a impressão que eu fiquei, sabia? Eu falei, gente do céu, tem tanto assunto ainda pra falar e a gente já gravou tanto episódio. Sim. Mas é muito bom, né? Daqui a pouco a gente tá chegando no final do ano, eu falei, caramba, já vai fazer 3 meses que a gente tá de podcast. Muito legal. É um projeto que tá dando certo. Sim, muito legal. E ver as pessoas participando também, a gente vê assistindo, recebe mensagem no Instagram, o pessoal assistiu o episódio, foi muito legal. Nossa, esses dias eu fui no aniversário de uma tia minha e tinha um primo meu lá que fazia muito tempo que eu não via. Muito tempo, assim. Aí ele veio falar do podcast. Ele falou assim, eu acompanho lá o podcast. Falei, que legal, bom saber. Então, assim, realmente repercute, né? Às vezes as pessoas, elas, né, não gostam muito ali de estar no Instagram, de acompanhar Facebook, mas um podcast, um assunto mais longo, mais interessante, elas conseguem, né, acompanhar, ou até mesmo o Spotify, né, que a gente tem a disponibilidade também de ouvir ali, dirigindo, né, malhando, enfim. Então é bem legal. Acho que a gente conseguiu atingir um público diferente também com os nossos conteúdos. Não, e de forma informativa, assim, né? Não tem aquela questão muito de você estar num curso onde você está aprendendo um direito imobiliário, mas ao mesmo tempo você está ali ouvindo, distraído e está sendo atualizado. A minha amiga mesmo, a doutora Laís, até mandando um abraço para ela, a doutora Laís Faria, ela veio comentar comigo que ela tem ouvido todos os episódios, ela falou que ela ouve na academia. E ela trouxe, inclusive, aquela questão que a gente estava discutindo sobre o testamento, o inventário, o divórcio no extrajudicial. E ela falou, nossa, eu tô com uma cliente que estava discutindo a questão do testamento. E aí vocês me deram essa percepção do inventário agora poder ser com menor no extrajudicial, tudo mais. Já vou passar para ela essas atualizações. Então, legal, muito bom. As pessoas estão aprendendo muito com isso, né? Sim, esse é o objetivo mesmo, né? Compartilhar as informações, disseminar conteúdo de qualidade, conteúdo de valor, para que mais pessoas tenham acesso aí ao direito imobiliário. Com certeza. E vamos lá, sobre auditoria imobiliária. Você atua bastante com isso, né? Tem bastante demanda no seu escritório. Sim. Na verdade, é um legal. Carro-chefe, assim, a auditoria imobiliária. Para quem não sabe, né, a auditoria imobiliária, ela é um serviço de análise, não só de análise contratual ou de elaboração de contratos de compra e venda, né? A auditoria imobiliária, ela engloba tanto a elaboração do contrato, mas também, eu costumo dizer que a análise do vendedor, né, socioeconômica e jurídica, né? Porque a gente precisa sempre identificar se aquela pessoa, ela tem realmente as condições, né? Se ela tá vendendo aquele imóvel de forma segura, ou se ela tá querendo fraudar algum credor, né? Enfim. Então, para o comprador, esse serviço ele é essencial. Quantas pessoas eu não atendo no meu escritório que, se tivesse feito uma auditoria, né, imobiliária para aquisição de imóveis, teria evitado muitos problemas futuros, né? Então, a auditoria, ela é um serviço preventivo, mas ela é de suma importância, porque, de fato, ela
consegue ali, de forma minuciosa, identificar se tem algum risco para aquele negócio. Sim, exatamente. Eu acho que tem tantos dois lados, né? Eu vejo muitos clientes que compram um imóvel sem nem antes olhar nenhum documento, às vezes, mas na maioria dos casos a pessoa olha a matrícula ou confia ali num documento que o corretor apresenta, né? Eu tenho um contrato bem elaborado, eu estou resguardado. Ou então, é financiado, o banco já faz análise. Já fez toda a análise, já fez vistoria e tal, e não é bem assim, né? Hoje, inclusive, tem aquela recente jurisprudência sobre um título quando ele está uma dívida tributária, às vezes nem está na dívida ativa ainda, já pode vir a anular um negócio no futuro. Então, por isso que é importante a pessoa se calçar de toda essa documentação, essas certidões que a gente tira, que faz nesse trabalho de auditoria imobiliária, justamente para ter essa garantia e no futuro, se der algum problema, ela mostrar que ela foi uma adquirente de boa fé, que ela analisou e tudo que estava à disposição dela foi consultada e não deu nenhum problema, porque às vezes também não é identificado, né? Igual essa questão da dívida ativa, às vezes é uma dívida tributária que não está na dívida ativa, mas se ela tiver a certidão que ela tirou da dívida ativa e mostrando que não está em execução fiscal, com certeza no futuro o judiciário vai aliviar e vai falar, não, realmente, ela adquiriu, ela tirou todas as certidões que estavam à disposição dela e não deu nenhuma mácula que impedisse o negócio. Sim, então é por isso que é muito importante se calçar antes da aquisição, né? Até na hora de retirar as certidões, né? Se atentar mesmo ali à data de emissão, porque é isso que vai resguardar também lá na frente, né? E é engraçado que às vezes são certidões muito básicas, assim, que às vezes a gente não, né? O cliente não fala assim, mas nem precisa fornecer. E aí esses dias achei muito interessante lá no escritório, que era um casal que eles estavam vendendo o imóvel. E aí eles forneceram a certidão de casamento. A gente pediu a certidão de casamento. Tava escrito assim, traslado de casamento. Aí as meninas, na hora que pegaram, falaram, né, as minhas colaboradoras lá do escritório falaram, Manu, tá traslado de casamento? Nunca vi assim. Aí eu falei, não, pera. Daí eu falei, qual que é o regime de bens que tá aí? Não tem. Eu falei, opa, pera. Aí eu peguei, eles casaram fora do Brasil e fizeram a transcrição do casamento. Aí sai essa certidão de traslado de casamento. Eles são casados. Só que no país que eles se casaram, não era obrigatória a implantação do regime de bens. E aqui no Brasil, a partir do momento que a gente faz uma transação imobiliária, obrigatoriamente, se você é casado, a gente precisa indicar o regime de bens. Sim. Então, assim, parecia uma certidão tão inofensiva, né? Só mandar uma certidão de casamento. E, na verdade, não. E para consultar a validade, né, de toda essa operação. Exatamente. Então, assim... existem coisas que, às vezes, né, o cliente, na cabeça do cliente, fala, nossa, mas por que tá pedindo isso? Sempre tem um motivo, sempre tem um porquê, né? O advogado que trabalha com transação imobiliária, que trabalha com auditoria imobiliária, se ele tá pedindo é porque, de fato, tem algum motivo, né? Muitas das vezes as pessoas falam que são divorciadas e aí, quando você solicita a certidão de casamento atualizada, é só separado judicialmente. Não... Às vezes nem a verbação tem, né? Eu me divorciei, ela não precisa assinar. Aí você vai ver, ele tá morando sozinho, mas não foi feito nada do papel, a moça tem a propriedade junto com ele ainda. Exatamente, só separado de fato, né? Então, assim, a auditoria, ela não é somente o contrato. Ela é realmente a análise minuciosa de toda a documentação que vai envolver as partes ali do negócio. E além de envolver as partes, investigar também o imóvel, né? Às vezes o imóvel tem um histórico de penhora, ou às vezes a pessoa, né, recebendo ação, mas a pessoa que doou para ela é algum familiar que também tem certidões que são, né, totalmente vários apontamentos. Então, o serviço de auditoria é um serviço investigativo, né? Então, assim, a gente vai vasculhar mesmo para dar segurança para o cliente, para falar, olha, realmente esse negócio a gente aconselha a seguir ou não, né? Claro que a decisão final é sempre do cliente, mas a gente precisa, né, como advogado, saber todos os apontamentos daquilo que a gente precisa solicitar e falar para o cliente, olha, o meu parecer é esse, mas é claro que o poder de decisão sempre vai ser do cliente. Claro. Né?
E é uma pena não ser dada devida importância a esse processo prévio à assinatura de qualquer contrato que seja, né? Porque a gente não está tratando aqui simplesmente de você ir lá e comprar um copo num comércio. A gente está tratando de um patrimônio, né? Às vezes tem pessoa que está comprando o primeiro imóvel, assim, ela teve reservou financeiramente a vida inteira para comprar aquele bem. E aí deixar tudo ir um dia e por água abaixo por conta de não ter feito um processo prévio que tem um custo, mas perto do que aquilo pode causar para ela no futuro não é nada. Exatamente. Né? E se adiantar disso e ter essas devidas cautelas. Ou mesmo aquele investidor que já está acostumado com o mercado imobiliário, também deixa passando e também pode sofrer graves consequências, porque se ele comprou é um patrimônio, né? Assim, a gente não, hoje aqui em São José mesmo a gente já não fala de terreno mais baratinho que nem era antigamente. Então, todo investimento precisa ter essa consulta prévia. Sim, eu também concordo. Eu acho que não importa se é um imóvel já pronto, se é um terreno ou se é até um imóvel na planta, né? Eu acho que claro que assim tem diferenças, né, do tipo de auditoria que você vai fazer, né? Mas é um serviço essencial para gerar segurança. A gente precisa ter essa parte investigativa, a gente precisa ter malícia, né, na hora que vai analisar os documentos, né? E é muito importante isso. E um advogado especializado eu vejo que faz muita diferença. Até porque é aquilo que a gente já conversou anteriormente, não é porque é uma certidão tem um apontamento que necessariamente é um risco, né, para a pessoa que vai adquirir. Inviabilizar o negócio. Exato. Mas só para as pessoas entenderem aqui também, que momento que o cliente deve te procurar, por exemplo, para começar o processo de auditoria? Na hora que ele está já dentro da imobiliária, antes, quando ele está pesquisando, como eu que é? Eu sempre pergunto se tem algum corretor trabalhando com ele. Às vezes tem uma imobiliária ali já, né, negociando. Então, às vezes a imobiliária até já faz o contrato e solicita certidões. Então, o que eu faço geralmente nesses casos? Quando o cliente ele já vem por uma demanda da imobiliária. Aí eu analiso o contrato, pontuo todas as cláusulas que eu entendo ser necessário ali de modificação e tal. E também já peço as certidões que previamente eles já solicitaram para poder fazer a análise. E eu tenho a minha lista também. Eventualmente, às vezes falta alguma, eu acrescento com a minha lista que eu tenho no escritório de solicitar essas certidões. Agora, quando é contrato particular, né, as pessoas estão negociando ali entre particulares sem a promoção ali, né, a intervenção da imobiliária, aí, de fato, geralmente eles vêm assim... Elabora um contrato. Você elabora um contrato? Falei, não, pera lá, vamos lá. Não é só elaborar um contrato, mas eu elaboro sim. Você tem a matrícula? É a primeira pergunta que eu faço. Tem a matrícula? Ah, ainda não me enviou, ficou de enviar. Aí, às vezes, enviando a matrícula, você já consegue agendar uma consulta com o cliente e já dá um parecer ali falando, olha, vamos fazer o serviço de auditoria. Ou não, esse imóvel realmente, você quer seguir nessas condições porque você vai precisar disso e disso e disso. E aí, às vezes, na própria consulta, o cliente já acaba declinando ali, dependendo do que tá na matrícula, né, do imóvel, do apontamento que tem. Aí, às vezes, eles acabam declinando. Outros não querem seguir com a auditoria. E aí, a auditoria é exatamente nessa fase. Antes mesmo das pessoas, né, como se assim a proposta tá formalizada, né, entre eles combinam forma de pagamento, combinam a entrega, mas tá bom, então vamos seguir o negócio. E aí, vamos procurar um advogado. Geralmente é nessa fase. Entendi. E aí, de fato, às vezes eu tenho que lidar com o advogado, né, do comprador ou do vendedor, da parte contrária. E aí a gente vai estabelecendo até de fato chegar a uma minuta que as partes concordem, né? E aí, com toda a análise feita, eu também gosto sempre de pactuar, né? Se for, por exemplo, vou dar um sinal. Então, vamos condicionar o sinal com a análise das certidões. Ou então, se caso, né, a gente pode até pactuar uma parte do sinal e depois o restante, mas com a análise das certidões. Sempre vincular isso no contrato. Porque a análise das certidões identificando, né, se tem risco ou não, é uma fase crucial, assim, para seguir com a negociação. Exato. Lá no escritório, justamente isso. Essas certidões, não deixo consolidar o negócio antes das certidões.
coisa. Então, muitas vezes as pessoas, mas eu não quero perder, é uma oportunidade boa e ele está precisando de dinheiro. Então, dá ali um ato que seja 10%, um valor estipulado para amarrar o negócio, faz um contrato, um compromisso de compra e venda vinculado, né? Que todo remanescente, toda a diferença e até o ato da escritura no cartório só vai ser feito depois dessa auditoria imobiliária. E aí as partes vinculam, paga o ato e a gente coloca cláusula resolutiva, caso dê algum problema no futuro, né, quando as certidões demonstrarem isso, restitui o ato ou, né, se for uma desistência simplesmente, aí entra como multa. Sim, Mas sim. lá no escritório eu também tenho muito disso, de quando a pessoa, de vincular os dois serviços de elaboração do contrato com a auditoria imobiliária, né? Porque tem muita gente que vem para mim, eu só quero fazer um contratinho, daí eu falo, olha, o contratinho que você está querendo que eu dê, como advogado, toda a segurança jurídica para esse contrato. E eu só consigo dar a segurança jurídica para o contrato com a auditoria imobiliária. Porque não é só eu elaborar cláusulas bonitinhas ali que vai te assegurar que o seu negócio está saudável para o futuro. Sim, então, sim. assim, se já tem uma dica que eu posso dar aqui até para os outros advogados, é isso. É sempre... O cliente espera a sua segurança jurídica. A segurança jurídica você não vai dar só fazendo um terminho para ele sem demonstrar tudo. Muitas vezes é a opção do cliente não escolher a auditoria imobiliária, porque são preços diferenciados no meu escritório. Tem o preço do contrato e o preço da auditoria, que pode contratar um ou outro, mas normalmente acaba vendendo junto e aí faz um combo ali. Quando o cliente chega, não, mas a imobiliária já analisou, eles já mostraram todas as certidões, eu só quero o seu contrato. Aí eu deixo muito ele ciente de tudo que eu poderia estar oferecendo com as certidões e falo, então a sua opção não apresentar as certidões aqui. Ele está bem ciente, para no futuro não vir, nossa, apareceu uma execução fiscal aqui que eu não tinha visto, o doutor Ícaro não avisou. Não, você me contratou só para o contrato, né? Então as certidões não estavam inclusas. Sim. Então as pessoas, elas às vezes não entendem essa importância dessas certidões, mas eu sempre demonstro o serviço e não é para ganhar honorários, não é nada, mas justamente para eu conseguir dar aquilo que ele espera de mim. Né? Exato, porque ele não está esperando só uma minuta. Exatamente. Às vezes nem o cliente sabe que existe esse serviço. Né? Às vezes ele quer realmente, quando você cobra uma análise de contrato. Tá, mas uma análise de contrato como? É só eu ler e falar pra você? Você quer que eu modifique as cláusulas? Então, assim, a gente como advogado, a gente como profissional, a gente tem que saber explicar as etapas do nosso trabalho, né? Do nosso serviço. Exatamente pro cliente ter esse nível de consciência. Porque, às vezes, de fato, ele não tem esse nível de consciência pra poder falar assim, olha, eu quero chegar no meu escritório. Raramente as pessoas falam, olha, eu quero uma auditoria imobiliária. Não, vem pela demanda do contrato, porque é um nível de consciência que a gente precisa ir criando na sociedade, né? Então, assim, a partir do momento que o cliente chega, aí cabe a nós, de fato, disseminar ali, explicar para ele, falar, olha, tem isso, mas isso só vai, né, até esse ponto, mas aí a gente tem esse serviço mais completo para gerar segurança, que eu acredito que o principal objetivo do cliente quando ele vai procurar um advogado, né, para analisar contrato de compra e venda, é para o medo de ter o dinheiro perdido. Sim, né? Então, assim, se de fato ele vem para buscar a segurança, a gente precisa entregar a segurança. E aí a segurança não basta somente analisar o contrato. Exato. Tem que, de fato, fazer a auditoria por completo. Exato. Né? E essa análise vai além de tirar uma certidãozinha ou outra, né? Porque hoje tem o princípio da continuidade registral, que os atos da concentração na matrícula, onde leva-se aquela crença e deveria ser que tudo que envolve o imóvel está lá averbado na matrícula. Mas não é bem assim, né? Ações judiciais, você tem que tirar as ações no TJ, da localidade, às vezes em segunda instância, às vezes do domicílio, do local do imóvel. E às vezes fazer uma leitura maior, assim. Essa semana eu fiz uma auditoria imobiliária e o comprador, ele veio e me falou, olha, eu quero realmente tirar certidões para eu me assegurar. Ele já veio até pedindo as certidões, assim, eu acho que ele tinha visto alguma coisa no meu site e tal. E aí ele falou, eu quero tirar certidões para eu me resguardar que tá tudo certinho com relação aos vendedores. Só que quando eu olhei lá, os vendedores, eles tinham comprado o imóvel há menos de 1 ano. Então eu falei, olha, aqui liga o alerta, porque se o vendedor anterior, né, o proprietário anterior a eles, tivesse alguma dívida ali que efetivamente às vezes não foi levada para o negócio dele, pode respingar ainda e anular, anular esse negócio. Inclusive eu tive agora, tem um cliente meu também que ele participou de um inventário do tio dele, ele era herdeiro e tudo mais.
E aí eles abriram um processo porque descobriram que alguém falsificou a documentação do tio dele e vendeu o imóvel. E esse imóvel foi vendido 4 vezes depois, foi passando para 4 pessoas. Caramba. E chegou agora, eles entraram com esse processo contra a primeira pessoa, incluiu todo mundo no polo passivo, o tribunal anulou todas as escrituras. Gente! Exato, é. Então você vê assim, às vezes nem sempre é você analisar ali o imóvel e o proprietário anterior. Às vezes você tem que puxar um pouquinho mais do histórico, né? Você puxa a certidão bientenária no cartório. Então, esse cliente meu dessa semana, eu acabei puxando a certidão. Falei para ele, ó, é importante, eu vou fazer um combo para você, vai ficar mais barato, mas eu acho importante tirar dos proprietários anteriores. E aí ele topou, então foram 4 pessoas, mais o imóvel. E aí, para as pessoas entenderem a grandiosidade desse trabalho assim também, né, a complexidade, eu acho que deu um total de 160 certidões que eu tirei ao todo, assim, porque tem um combinho para cada um de certidão, foram 4 pessoas. Então, é um trabalho complexo, assim. No final, acabou que só uma certidão tinha dado positiva. E se alguém tem uma empresa? Ainda também. Tem que solicitar ainda das empresas. E às vezes a pessoa não fala, né? Porque às vezes tem uma empresa que ela é sócia porque ela entrou só para fazer completar o capital a sociedade lá, comprime, ela esquece. Ela nem fala, eu não tenho empresa. E quando você puxa a certidão na JuSesp, na junta comercial, aí tem lá o apontamento da empresa. Aí vale a pena tirar também, né? Sim, principalmente de falência. Eu sempre ligo o alerta quando a pessoa fala, sou autônomo. Uhum. Eu falo, autônomo. Sim. Que tipo, informal. Né? Aí, nossa, é quase sempre. Você joga o nome, você acha a empresa. Ou nem que seja um MEI. Você acha uma empresa. E aí tem que puxar a certidões. Vai que tem uma ação trabalhista. Nossa. Né? Porque a gente sabe que a ação trabalhista, rapidinho, para desconsiderar a pessoa jurídica, né? Para ir atrás do patrimônio dos sócios. Então, assim, às vezes a pessoa fala, sou autônomo, eu já ligo o alerta. Ou então, do lar. Do lar também tá vendendo um imóvel de 600 mil reais e é do lar. Alguma coisa estranha tem. Então, nesse caso, só para completar aqui, que todas as escrituras foram anuladas, o tribunal viu, inclusive, que teve uma fraude, porque teve uma discrepância muito grande entre os valores da escritura. Em um, o imóvel foi vendido por 120 mil, no outro ele foi vendido por 600 mil, e aí depois caiu para 300 mil de novo. Então, o próprio tribunal falou assim, olha, essas vendas, inclusive, são questionáveis. Por que teve tanta diferença de valor? Então, até nesse nível de detalhe, às vezes a gente tem que entrar, né? Caramba, nossa, é isso aí interessantíssimo, porque de fato demonstra que ali alguma coisa não estava batendo com o valor de mercado, ou que ofereceu de 120 ou de 600. Né? Exato. Porque é totalmente discrepante, Exato. Mas é muito importante se atentar mesmo. A minha família é lá de Monteiro, e aí, né, quando ela foi comprar um sítio, aí vem aquele, o vendedor apresentou o contratinho, é só a gente fazer agora a sessão para vocês. E eu falei, opa, não é bem assim. Você lida muito com a auditoria de imóvel rural? Sim, imóveis rurais ainda é mais embaixo, porque a gente também precisa verificar se tem o CAR, se tem o CCIR, como que tá a questão da reserva legal, né? Principalmente também para verificar se não é um imóvel em parcelamento irregular do solo, porque acontece muito, né? Tem acontecido muito. Então, assim, as pessoas pegam uma gleba, né, rural, fatiam ali abaixo da fração mínima de parcelamento e saem vendendo como se fosse condomínio rural, né? Teve uma vez até que um cliente, ele tava quase comprando. E aí ele veio me consultar. Eu falei, nossa, que legal, ele tá comprando uma área grande, né? Que bacana e tal. Aí ele me mandou, eu lembro até hoje, ele me mandou um documento, assim, era 9h30 da noite. Na hora que ele me mandou aquele documento com todos os lotes, assim, a área, que eu achei que ele tava comprando a área inteira. Daí eu falei assim, me manda o levantamento que você falou que tem. Aí ele me mandou todas as fraçõezinhas, assim, os lotes tudo pequenininho na gleba. Daí eu mandei um áudio pra ele naquela hora. Eu falei assim, olha, a gente precisa se reunir urgente. Aí ele... Amanhã, 9 horas, você tem um horário? Eu falei, tenho, amanhã a gente vai se reunir. Porque, de fato, na hora que ele me mandou aquilo ali, eu falei, gente, eu preciso alertar ele o mais rápido possível que isso aqui não é legal. Não é legal mesmo, né? É ilegal. Sim. Então, a gente pegou, aí eu fiz a reunião com ele, expliquei.
a questão do parcelamento irregular do solo, que é um crime que tem acontecido muito e que, de fato, né, o imóvel rural, ele tem uma fração mínima de parcelamento em Jacareí, aqui em São José, né, aqui na região, geralmente é 20 mil metros quadrados, e eles estavam vendendo lotes de 1.000 metros quadrados, ou seja, eram 20 lotes para compor um que a legislação permite. E aí, de fato... A gente foi e conversou, né? Eu expliquei pra ele. E aí, depois de uns 3 dias, saiu até na mídia, assim, dos crimes que estavam acontecendo em relação a esse parcelamento irregular do solo. Então, até isso é importante a gente analisar. O cliente achou que estava fazendo um baita de um negócio. E, na verdade, quando ele me mandou a documentação e eu vi que era parcelamento irregular do solo, eu falei, opa, pera, não vai rolar. Sim. Então, isso daí já estava até sendo sinalizado pelo Ministério Público também. Então, tinha algumas ações civis públicas, né, tentando bloquear essas vendas e até os contratos que foram vendidos, eles estavam tentando bloquear também modificações, construções ali. Então, talvez ele comprasse e não conseguiria construir do jeito que ele estava imaginando. Né? Teve um tempo atrás que eu gritei, você lembra? Que foi uma amiga até que ela veio e falou, nossa, achei a chácara dos meus sonhos. Aí eu falei pra ela, onde é? Aí ela, é uma chácara na beira da represa de Jacareí, num loteamento que acabou de sair. E o rapaz tá vendendo baratíssimo. Aí eu falei... Já acendeu lanterna total, o alerta, né? Porque justamente isso, né? Quando tá irregular é que vem essas promoções com os melhores investimentos do mundo, né? Sim. Tá, documentação irregular, eles vendem que é chance única de aquisição na vida, assim. E aí eu lembro que eu te contatei, mas nesse meio tempo, porque eu falei, era em Garatá, eu falei, a Manu atua ali em Jacareí e tal, ela deve saber. E aí, nesse meio tempo, eu pedi a matrícula, falei, pede pra ele mandar a matrícula com o projeto do loteamento pra gente ver e tal. E ela mandou a matrícula, aí eu falei, tá, mas essa matrícula aqui tá numa família, né? Tipo assim, é eles que estão fazendo. Daí veio o áudio do corretor, sei lá quem que era. Não, porque tá em processo de regularização do loteamento. E aí você até comentou num episódio aqui com a gente que era... Depois que você adquirir, mais pra frente você vai conseguir regularizar. Por hora tá no nome dos antigos proprietários. Ou seja, tinha um loteador intermediário. Ele pegou um terreno de uma família e prometeu... com certeza uma permuta ali para eles em troca de fazer o loteamento, só que não fez um processo de loteamento, né? Não teve as diretrizes na Agrapuab, na prefeitura, estava vendendo indevidamente o parcelamento para depois as pessoas terem que se virar com uma regularização fundiária, que é um processo mais fácil, sim, mas demanda e custa, né? Então, assim, nem sempre consegue, porque tem que ter uma série de estudos. Sim, sim. Então, acontece muito aqui na região e normalmente, fiquem atentos, porque normalmente é esse negócio da melhor promoção do mundo, né? Então, e aí, que nem, acho que eu já até falei, nessa época, eu lembro que no Instagram eles tiravam foto com o pessoal na frente do cartório, como se estivesse passando a escritura, né? E, na verdade, era um contrato particular com a firma reconhecida. Aí, algumas pessoas até comentavam, assim, nos anúncios, tem matrícula? Aí eles, temos sim. Só que é a matrícula da área toda, não é do lote individualizado. Tem matrícula? Tá regularizado? Não. Então, assim, né? Responde pela metade. Então, eu acho que esse é um grande problema, sabe? As pessoas não jogarem limpo também. Por isso que é importante você ter um advogado ali do seu lado te orientando. Porque, às vezes, o corretor, ele tá ali para bater meta. Ele tá, né? Ainda mais essas loteadoras que vêm de longe, né? Essa loteadora não era daqui da região. Ela vem de longe e ela vai... estado da fora aí para, né, pegando as áreas que são rurais e loteando. E aí se alguém entrar com processo judicial, beleza, mas ela pelo menos tá arrecadando, né? Porque eu acho que é mais ou menos isso que eles fazem, né? Trabalha ali com um giro do que vai entrando, enfim. E aí a Siri falando aqui com a gente. E aí a gente consegue realmente fazer essa análise, porque às vezes o corretor, de fato, ele tá com pressa em vender. E às vezes, será que é um corretor credenciado? Exato. Porque também tem isso. Às vezes ele é parte do esquema lá da fraude, né? Tá ganhando percentual do negócio.
E, inclusive, se eu não me engano, foi em Garatá mesmo. Eu não me lembro a cidade exatamente agora, mas pessoas foram presas da empresa, porque de fato teve uma apuração criminal e tinha, assim, pessoas de prefeitura envolvidas, tinha corretor de imóveis, tinha engenheiro. Então, Nossa. assim, era um esquema grande, porque até o poder público fazia meio que uma vista grossa para não travar esses empreendimentos. Então, é importante você saber, de fato, né, onde estou investindo o meu dinheiro. Será que de fato é algo seguro? Né? Parece, nossa, uma mega oportunidade. Se eu não fechar agora, eu vou perder e tal. Mas tenha um pouquinho de cautela, porque às vezes eu costumo falar para os clientes, a compra de imóvel, às vezes é um sonho e envolve muito questão emocional. Você Sim. olha para o imóvel, você gosta, você já imagina, você já se idealiza ali. Sim. E às vezes alguém de fora é importante para poder frear. Porque daí a pessoa tá ali, tá tão encantada com tudo aquilo que ela tá idealizando, que ela não consegue prestar atenção em coisas que são essenciais. Age mais na emoção do que na razão. Sim. E nessas horas você não pode agir na emoção, você Com tem que certeza. agir na razão. Então, ter alguém de fora para poder te auxiliar nesse ponto é importante. Porque aí, de fato, o advogado vai ser ali, vai analisar friamente, vai falar, olha, isso aqui dá para seguir, não dá. E aí, de fato, é alguém que vai ser especialista para Claro. poder te dar esse respaldo. Porque, né, a gente sabe, é muito triste quando as pessoas, elas investem muito dinheiro e chega lá na frente, elas não têm o retorno daquilo que elas Sim. esperam. Exatamente. Eu acho que você disse tudo, assim, né? Porque a compra de um imóvel gera muito do emocional, da expectativa. Tem gente que trabalha uma vida inteira para conseguir comprar um patrimônio, um imóvel, um bem. E aí ela vai muito por aquilo que oferece, né? Nossa, igual dessa questão rural, é uma chácara muito bonita, né? Até eles colocam, realmente, tem represa, na beira da represa e tal. Contato com a natureza, olha que delícia. Exato, um segundo imóvel. Só que, assim, toda essa... Se você deixa a carga emocional vir sem essa colaboração de um advogado, te colocando ali certinho tudo que está sendo envolvido, ou mesmo dando a segurança jurídica, né? Porque a gente falou, a gente também não está aqui para atrapalhar negócio. Às vezes a gente vai analisar, vai ter algum apontamento, a gente deixa o cliente avisado, mas fala, olha, isso aqui tá tranquilo, se passa, se vai poder resolver no futuro. E sem essa segurança jurídica, esse sonho pode virar uma frustração quanto antes ela espera ainda, né? Então, Exatamente. esses dias eu tive um cliente também na zona norte aqui de São José, que ele comprou uma chácara, tudo mais. Passou um mês, a prefeitura colocou aquela placa de área congelada, ação civil pública, tudo mais, e ele não tinha me consultado, porque se ele tivesse consultado, eu tinha visto a ação que tinha em nome da família que estava loteando indevidamente lá, né? Sim, E a auditoria é justamente isso, às vezes foge um pouco da documentação também. Eu, por exemplo, sempre jogo na internet, faço umas outras buscas. Ali, né? Bem que você falou, é bem investigativo, porque igual já até dando dica para cliente que está querendo comprar um imóvel na planta, às vezes vai além da documentação. Às vezes você consultar, por exemplo, aquele site Reclame Aqui, onde você vai ver o que outros clientes estão falando daquela incorporadora, da construtora. Às vezes visitar um empreendimento anterior para saber como que tá a Como que vida, entrega, né? se a construtora oferece a garantia, se entrega a escritura certinho, porque ainda mais quando é empresa assim do mercado imobiliário, é claro que ela vai fazer de tudo para vender. Então ela faz um stand lindo e maravilhoso, ela faz os melhores banners, a melhor promoção. Um decorado maravilhoso. Sim. E às vezes até a instalação do condomínio é aquela festança, né? Leva, comes e bebes, com data show. E às vezes o empreendimento aparentemente tá lindo, só que você não vai ver os segredos que tem lá do banheiro que não tem caimento pro ralo, essas coisas que enchem o saco, né? E aí Joga a bolinha de gude aí, vê se não vai. corre, ela fica parada assim de um lado pro outro. Então vai muito de você também fazer essa consulta que às vezes na documentação não tem, porque às vezes são questões tão pequenas também que não tem no judiciário. Você vai lá, não tem uma ação de um cliente que foi reclamar de um simples ralo com a construtora, mas você vai no empreendimento e conversa com alguém, no empreendimento anterior, você vai ver, nossa, deu problema em todos os caimentos de ralo aqui, a construtora não resolveu nada, foi uma dor de cabeça para todo mundo. Então você começa a ter mais detalhes também, sabe? E na incorporação tem um outro segredo que é, normalmente se você... E aí é importante contratar um advogado que saiba do negócio também, né? Porque a gente também tem que estar muito envolvido nos negócios imobiliários. Não é Sim, simplesmente sim. pegar um advogado que sabe tirar certidões Exatamente. para fazer auditoria.
Porque, por exemplo, na incorporação tem uma questão que, para todo empreendimento, a maioria das construtoras abre uma SPE, uma sociedade de propósitos específicos, por questões tributárias, porque dela tem o RET, que é um imposto único ali, um valor certo sobre cada venda, e outros benefícios, como patrimônio de afetação, facilita tudo. E aquela SPE é uma empresa nova, aberta para aquele empreendimento. Então, normalmente, essas empresas são abertas ali 5, 6 meses antes do lançamento do empreendimento. Então, é claro que se você pegar um contrato de um cliente, a empresa que está vendendo é essa SPE. E se você for tirar as certidões dela, vão estar todas lindas e maravilhosas. Porque não tem processo na justiça, não tem dívida tributária, não tem nada. Vai estar lindo e maravilhoso. E aí é importante você olhar o quadro societário dela, que você vai achar a empresa controladora, que é a empresa mãe que leva o nome da construtora. E aí, se você puxar o nome dessa controladora, você vai saber tudo que tem. Porque elas formam esse grupo econômico. Então, tanto é que todo cliente, quando acaba entrando com o processo, coloca a SPE mais a controladora. As duas, Isso, mas é sempre importante. Então, se pega um advogado que simplesmente vai analisar seu contrato ou fazer uma auditoria em cima da vendedora, ele não vai achar nada, tá bom? Então, você já pode comprar, que é melhor não fazer, vai estar gastando dinheiro à toa. Então, é sempre essas dicas, esse olhar, e aí precisa de um advogado que entenda do negócio também, né? Que esteja dentro do mercado imobiliário. Que esteja vivendo ali o dia a dia, né, da advocacia imobiliária. Eu vejo muito isso, porque às vezes a gente acaba atendendo clientes que têm demandas em comum, né? Às vezes é o vendedor que, enfim, por algum motivo tratou em algum outro momento e aí você investigou aquele empreendimento, aquele loteamento e aí depois, mais pra frente, surge um comprador também. Então, assim, conforme você vai lidando com essas transações imobiliárias no dia a dia, você vai tendo conhecimento, uma bagagem mesmo jurídica para poder dar um respaldo para o cliente. E isso acontece muito. E eu acho isso que é bem legal. É o diferencial mesmo. Você vê que é o advogado que tem experiência com o direito imobiliário, que tem experiência com transações imobiliárias e até questão de financiamento. Ah, tal banco trabalha dessa forma, o facilitador trabalha dessa forma. O outro banco já não, já faz de outro jeito, já tem outro procedimento. Então, quando a gente vive, de fato, o direito imobiliário ali, a advocacia imobiliária na prática, a gente consegue até dar um respaldo melhor para os nossos clientes, porque, de fato, a gente lida com isso todos os dias. Exato. Né? E viabilizar o negócio também, né? Porque tem muitas situações que a gente pega, parece ali que tá errada, mas depois que você vai, você consegue regularizar ali rapidamente. Esses dias eu peguei um cliente que ele estava querendo financiar um imóvel, e aí você puxava a matrícula, não tinha construção averbada. Mas aí eu fui conversar com o vendedor e já tinha o habite. Era só questão de levar para o cartório e averbar. A gente fez isso em 5 dias, já estava liberado para ele. Olha, então, o advogado especializado também não é para quebrar o negócio, né, inviabilizar, é justamente para fazer o negócio acontecer e às vezes você conhecendo ali, você consegue ajudar com isso. Sim, exatamente. Eu costumo até trazer, às vezes, a exemplificação, assim, para os clientes. Às vezes você tem acesso a uma matrícula mãe, né, de um loteamento ou até de um empreendimento e, às vezes, passa um tempo, você atende um cliente e fala, pera, tem a matrícula mãe desse caso. Eu lembro que tinha alguma peculiaridade e tal, e aí você já consegue até agregar ali no atendimento, né, na reunião com o cliente. Então, por isso que é importantíssimo. Exato. Né, essa análise, esse feeling investigativo da auditoria imobiliária, porque, de fato, ela vai garantir segurança ali para o cliente. Exato. Não, muito legal esse tema, eu adoro, assim, nossa, não pode nem deixar ficar falando, que senão a gente vai longe. Vai 3 episódios de auditoria imobiliária. E é um serviço que ele é gostoso de fazer, eu gosto. Amo fazer também. Quando eu faço o parecer no final, assim, e é um parecer positivo, eu fico feliz que o cliente vai continuar o negócio. Ou às vezes também quando eu consigo alertá-lo, né? Assim, olha, apareceu um pepino grande aqui, red flag, né? Tipo, não continue e tal. E isso é legal, porque a pessoa pode gerar uma frustração. Eu já tive cliente que ficou bem frustrado quando eu mostrei uma coisa. Eu já tive também, que o cliente até chorou, né? Ele falou, nossa, já é o terceiro imóvel que eu tô vendo e não deu certo. Sim. Mas... Não, eu tinha um que ele tinha um apartamento que ele morou na infância e apareceu a oportunidade de ele comprar esse mesmo apartamento. Era o apartamento do sonho dele, que era um apartamento grande e tudo mais. Mas depois tinha dívida condominial e era dívida grande. Então, falei pra ele, olha, isso aqui tá bem difícil, assim, regularizar agora. E aí ele ficou super decepcionado. Mas depois ele agradeceu, porque com esse mesmo valor ele investiu no terreno, construiu uma casa e hoje ele até já convidou pra festa de inauguração da casa dele.
Então, assim, você vê que a vida continua e as pessoas... É melhor estar num um ambiente seguro do que nesse ambiente de desconforto. Sim. E nesse caso aí, talvez ele teria agido bastante pela emoção, né? Porque, né, tinha toda uma lembrança e tudo mais. Então, assim, que bom que ele contou com você para auxiliá-lo e garantir segurança ali na aquisição. E também destacar aqui a importância dos corretores de imóveis participar desse serviço, né? Sim, porque exatamente. o corretor, como intermediador ali, ele tem muito essa função também de propiciar essa segurança para as partes. Então, assim, normalmente um corretor ter parceria com um advogado imobiliário para fazer esse levantamento é super importante, até para ele conseguir ganhar comissão, porque o negócio realiza tal, e ele consegue atrair o cliente para outros negócios, né? Porque normalmente quem compra um imóvel depois começa a comprar e não para. Então, o corretor que conquista o cliente trazendo toda essa segurança com um advogado parceiro é sucesso. Lá no escritório mesmo, as imobiliárias, né, que são nossos clientes, eles trazem, os corretores, eles prospectam, né, o comprador ali, o vendedor faz a união, né, das partes, e aí traz para o jurídico. E aí a gente faz toda essa auditoria. Então, assim, toda semana, às vezes, né, são vários por semana, e a gente tá ali sempre fazendo toda a auditoria. Então, é legal. E eu acho que isso é muito importante a gente propagar mesmo. Eu sempre propago para clientes que vêm de forma, né, avulsa mesmo, né, sem ser pela imobiliária. Eu falo, olha, procure um corretor, e procure um corretor que tenha um jurídico bom, um jurídico especializado, porque de fato ele vai te dar esse suporte. Então, assim, a comissão de corretagem não é em vão que você paga. É de fato pro corretor ter esse conhecimento e saber analisar ali a documentação imobiliária minimamente. E se ele não souber, ele tem um jurídico ali com ele. Então, isso é muito importante. Então, o papel do corretor, ele é importantíssimo. E procure corretores capacitados que saibam, de fato, ali de documentação imobiliária. Né? Porque ele vai também fazer diferente o trabalho do corretor e do advogado. Né? A gente fala, não tem concorrência, porque um complementa o outro. Né? O corretor vai até um limite e o advogado vai fazer o restante. Né? Então, é muito importante mesmo. E o corretor, de fato, tem um papel importantíssimo nessa fase da auditoria imobiliária. O corretor ou a imobiliária que tem esse advogado parceiro, ele ganha o cliente, fideliza o cliente, então no final só traz coisas boas para o próprio negócio, né? Exatamente. Manu, mas é isso. Mais uma vez aqui, muito obrigado. Um assunto muito legal. E assim, as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem participar, mandem aqui nos comentários, pode contatar a gente, que a gente quer que seja participativo, né? Sim, com certeza. Deixem suas dúvidas aqui. Se vocês quiserem saber mais também, né, sobre a auditoria imobiliária, porque é um tema tão interessante, né? Tão grande. Então, deixe nos comentários. A gente pode gravar outros episódios também. Porque eu tenho bastante exemplo para dar de auditoria imobiliária. Acho que a gente pode até fazer o episódio de casos práticos, né? Trazer um caso de auditoria imobiliária aí que é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, estaremos aqui toda semana, toda quinta-feira, 6h, sai um novo episódio. Curtam, né? Nossos episódios, acompanhem nas redes sociais. E com certeza tem muito conteúdo de valor e informativo para poder agregar com vocês. É isso, pessoal. Um abraço e boa semana para todos.